Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não só pode deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, comentando tudo sobre o Flamengo, né, que acabou perdendo o jogo ontem pro Botafogo, né, por 4-1, e também teve lances polêmicos aí e o Flamengo tá reivindicando. Então, vamos ver aí o que a gente vai falar todo sobre esses lances. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Botafogo 4, Flamengo 1. O Fogão perdeu um pênalti com o Almada, criou várias chances, dominou a partida, já saiu enlouquecido no confronto. Que vitória do Botafogo, hein? E pro Flamengo fica um revés bem indigesto. Mas foi um amasso. Máxima, o Botafogo entrou em campo determinado a recuperar a liderança do Brasileirão e precisou de menos de 3 minutos para demonstrar na prática a que veio. Matheus Ponte recebeu o lançamento preciso de Marlon Freitas para abrir o marcador. Era só o primeiro de uma noite longa para os rubro-negros. Matheus Ponte é do nosso Botafogo, é do fogão do meu coração! Logo após o gol, Arrascaeta sentiu a coxa esquerda e precisou deixar o gramado, aumentando a extensa lista de desfalques. Sem ter nada com isso, os donos da casa seguiram em busca do segundo. Mas foi o Flamengo no primeiro ataque da noite. Quem deixou tudo igual, quis o destino que a bola chegasse aos pés de Bruno Henrique. Golaço, o 7º de Bruno Henrique no estádio do rival e com direito à provocação. Com o placar igualado, as chances continuaram sendo em preto e branco. Ainda no primeiro tempo, a rede voltou a balançar com Igor Jesus, mas não valeu, estava impedido. Empecilho que não foi um problema na volta do intervalo. Logo aos 9 minutos, quando Thiago Almada arriscou o chute, Igor Jesus estava no lugar certo para aproveitar o rebote. 2-1. Para incendiar outra vez o Nilton Santos. Ayrton Lucas fez falta em Luiz Henrique dentro da área. O lance foi para a revisão e a penalidade confirmada. Thiago Almada pediu para fazer a cobrança e parou no compatriota argentino. Poderia ter sido a virada de chave para o Fla, mas o Botafogo sequer deixou o rival respirar. Savarino sozinho parou em Rossi. O goleiro freou também a triangulação com chute de Matheus Martins. Mas o volume de jogo terminou com mais bola na rede. Cruzamento da direita e Matheus Martins chegou para ampliar. Everton Araújo teve a chance de descontar, mas a noite tinha mesmo cheirinho de vitória alvinegra. Mais uma vez, Matheus Martins, 4-1 Botafogo. Pra sacramentar de vez a vitória no Clássico. Feliz, né, pelos 2 gols, de ter esse começo aqui no Botafogo. Creio que o grupo está muito unido, a gente, se continuar assim, com os pés no chão, com muita humildade, vamos conseguir grandes coisas esse ano. Ali no final a gente viu uma confusão, a gente viu que tinha a ver com o Bruno Henrique, a gente soube também que o Gatito virou e falou chororou de novo, mas não sei, parece que teve alguma coisa de cheirinho também. O que aconteceu exatamente? Então acabou que eu nem consegui entender o que estava acontecendo no final, que eu estava dando entrevista. Então, mas creio que deve ter sido por causa de comemoração, alguma coisa assim, das duas partes, né? Então é clássico, todo mundo quer ganhar, então creio que a gente levou a melhor. Nosso grupo fez uma grande partida, agora é focar que a gente tem mais uma grande partida no meio da semana. Com o resultado, o Botafogo vai a 46 pontos e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha.
para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, olha que beleza. E futebol não é assim. Bruno Henrique, porque ele fez o chororô quando faz um golaço, que no final das contas não adiantou praticamente nada, porque o Botafogo não só converteu 4 gols, perdeu uma penalidade com o Almada, criou várias chances, o Rossi fez inúmeras defesas, o Flamengo, ok, com muitos desfalques, com grandes problemas, o Arrascaeta se machuca no início do jogo, mas mesmo assim uma goleada como essas machuca. Uma goleada que não estava nos planos nem do Botafogo e nem do Flamengo. É impressionante o que aconteceu. E a torcida, que festa linda da torcida botafoguense. A gente tem falado muito do Botafogo e por merecimento, porque vem jogando bem, vem propondo o jogo, vem tomando conta das partidas, principalmente jogando em casa. E independentemente do adversário, eles conseguem ter personalidade dentro do campo. E ontem foi um amasso. Um primeiro tempo até um pouquinho mais equilibrado. O Léo Ortiz estava jogando bem ali como volante, ele dá assistência para o gol do Bruno Henrique. Aí quando ele tira Gerson, quando ele muda para 3 zagueiros, que no segundo tempo o Flamengo acabou mudando para 3 zagueiros, o Botafogo começou a dominar o jogo de tal maneira que quem não viu o jogo era para ter sido pelo menos um 6 ou 7. Pelo menos. Terminou 4-1, perdendo o gol, perdendo o pênalti, o Almada perdendo o pênalti ainda. Mas foi um segundo tempo irreconhecível por parte do Flamengo e maravilhoso por parte do Botafogo. E como entrou bem o Matheus Martins, né, com consistência, e o Luiz Henrique, a gente comentava aqui, está fazendo um trabalho incrível. Como ele é técnico, teve uma bola que eu tinha certeza que ele ia fazer o gol e acabou não entrando, mas é impressionante. Que jogador que se encontrou no Botafogo. Encontrou no Botafogo, ele sabe da qualidade que ele tem, ele sabe utilizar a velocidade que ele tem, a habilidade. No lance que o Tiquinho entrou no segundo tempo, acabou perdendo um gol, que ele chapa para o alto, ele isola a bola, numa jogada de velocidade pelos lados do campo com o Luiz Henrique. Impressionante, está num bom momento e olho, hein, se não pode ser convocado aí para a Seleção Brasileira, porque ele está vivendo um momento muito bom. Um jogador também que tem feito partidas primorosas é o Marlon Freitas, que teve um período ruim, a torcida pegou no pé e agora está jogando, sendo importantíssimo um elo ali no meio-campo. O Arthur Jorge, bem discreto, chegou aqui sem alarde, líder do Campeonato Brasileiro, disputando a Libertadores, foi até eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, mas enfim, é um técnico bem competente. E o Tite, se por um acaso não classificar na Libertadores, falei para você aqui, na minha opinião, corre um risco tremendo de perder o emprego, porque foi goleado no Clássico, se não passar pelo Bolívar, pode se complicar. Eu acho que não ao ponto de perder o emprego, né? Eu acho que o Flamengo, com o Tite, pode dar muita alegria para o torcedor, porque eu acho que é um treinador que está no lugar certo, no time certo, que a grandeza do Flamengo é chover no molhado, e o Tite também, com o histórico que ele tem, eu acho que está no lugar certo. Obviamente tem as oscilações, o torcedor não tem ali um 100% de aceitação com o trabalho do Tite, mas eu acho que mesmo perdendo ou não avançando na Libertadores, eu acho que ele continua no cargo. Olha, o Flamengo gosta de times ofensivos, que goleiem. Pode até tomar 2 gols, mas se fizer 4 tá ótimo. Não sei não, hein, se esse DNA aí vai seguir. Bom, só especulação, porque o Flamengo ainda tem tudo para passar também, apesar da altitude. E o Bolívar é um time que não é apenas altitude, também sabe jogar bola, não é? É uma questão da última linha ali da defesa ou é uma questão de não deixar essa bola partir? A gente pode olhar, e até o gol contra o Flamengo, você pode falar, é que eu não estou certo agora, acho que era o Davi Luiz na área que dava condição. Então você pode até falar da questão da linha do impedimento do Bruno Henrique, que não acompanha o Ponte. Então você tem vários elementos, mas para mim ainda a grande questão é você pressionar mais o portador da bola. Eu acho que esse é o principal aspecto que os adversários pecariam, mas ainda assim é mais mérito. Porque você vê, no jogo contra o Palmeiras era só o Aníbal. Ele não tinha outro volante, né? Era o Veiga e não é tanto a dele, né? E assim, olhando, você acha que o Tite não treinou esse tipo de situação? Claro, sim. Pensando? E aí, com certeza treinou, mas você foi lá e tomou o gol da mesma forma. Então acho que é mais mérito do adversário, mas dentre as falhas que a gente pode pontuar ou tentar encaixar, acho que a falta de pressão no portador da bola é o principal. E aí, assim, óbvio que o Tite sabia que os jogadores do Flamengo viram os gols, viram o jogo contra o Palmeiras, óbvio que eles sabiam que a bola boa muitas vezes tem saído do volante. Mas aí, assim, qual o antídoto? Ver a movimentação do Savarino o tempo inteiro no jogo. Impossível. Ele arrasta de um lado, arrasta do outro, arrasta de um lado, arrasta do outro, ele cria a dúvida. Puxa, agora eu tenho que estar nele, eu tenho que estar no... O Luiz Henrique está na direita, está na esquerda, você vai acompanhar o cara individualmente para marcar pressão, de repente ele está do outro lado, você abriu um buraco ali. É um jogo silencioso de um cara que às vezes não vai ser percebido e que não vai ser eleito no final do ano. Mas
com os 90 minutos, ele cansa o adversário o tempo inteiro. De um lado para o outro, carrega a bola. O número de jogadas que ele cria, isso não é de agora. Eu falo, a gente tem primos, né, Mariana, que são atleticanos, e assim, várias vezes o atleticano esqueceu de citar o Savarino em 2021, mas ele foi silencioso dos principais jogadores do campeonato. Sem holofote, sem o gol, fazendo o que ele sempre fez. E eu fiquei com um negócio na cabeça, desde que a Mari Pereira falou isso aqui um dia no Sport Center, que ela falou assim, o Botafogo é um time que ele obriga o outro time a jogar. Porque quando você vai pensar, beleza, qual o antídoto pro Botafogo? Sei lá, todo mundo vai falar assim, eu vou me trancar lá atrás, vou tentar fazer 2 linhas de 5 e ninguém passa ali. Sim. O Botafogo, ele consegue fazer os times jogarem. Não é à toa que a gente fala do melhor jogo do campeonato, Botafogo e Palmeiras. É verdade. Talvez, um jogo de Libertadores. Talvez os 5 primeiros seja o Botafogo. Um jogo de Libertadores, mata-mata, que poderia ser chatíssimo. Teve jogo. Sim. Flamengo e Botafogo. Tem jogo. Qual que é o denominador comum? O Botafogo. E o mérito dessa, né, como o Dom que estava falando, né, Dom? Que às vezes tem a jogada que é desenhada, que todo mundo sabe, mas que você não consegue parar. Lembra quando o Gabigol saía no bico da área para levantar a bola para o Bruno Henrique? Tava na cara, né? Quantos gols a gente mostrou aqui? Todos. Ou aqueles que falavam assim, ó, o Robin, ele vai cortar para a perna esquerda e vai chutar, tá, Dom? Que é fácil marcar. Quantos gols ele fez assim? E aí fazia. É impressionante. E assim, para mim o que chama a atenção é a gente fala do Botafogo, dessa qualidade de ser vertical, de acelerar. Mas, diferentemente da última temporada, é um time que tem mais posse de bola. Então, não é o vertical, eu vou me defender e acelerar. Ele consegue editar o ritmo de jogo e aí, no momento certo, verticalizar. Aí você fala também do trabalho de bola parada, ofensiva. Quantos gols que o Botafogo tem feito com um membro da comissão técnica focado nisso, que é algo que acontece muito na Premier League. E assim, você está falando de um técnico que nunca trabalhou no Brasil e que chegou no meio da temporada. E que não tem tempo para treinar. Não montou o elenco. É muito bom o trabalho do Arthur Jorge. Muito bom. Ô, Roberta, você volta já, porque a gente tem que falar da parte física, não é, Mari? Sim. Porque isso está preocupando o rubro-negro, principalmente. É um mérito do Botafogo, é um problema do rubro-negro. E o Flamengo vai precisar de pulmão e de força para quinta-feira, não vai, Mari? Clínica Médica Sport Center será inaugurada depois do intervalo. Beijo, Beta. Com a doutora Roberta. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Doutora Roberta. É isso, não chame mais de Roberta Barroso. Doutor é isso, ele ouve, mas ele não reage mais ao discurso do Tite. Tem isso. Vamos então pelos os números de Botafogo 4, Flamengo 1, por tempos. No primeiro tempo, aí ficou no 1-1, com o Botafogo com mais posse de bola, o Flamengo até com uma finalização a mais e grandes chances. Só que aí no segundo tempo, o Botafogo foi pra cima. Fez mais 3 gols, manteve então um número maior de posse de bola, finalizações, olha isso. Nossa, 15. E grandes chances, 8-1. Nossa, é muita coisa, hein? Isso já seria um valor alto para 90 minutos, só para 45 mais ainda. Roberta Barroso, conta pra gente como é que amanheceu, então, o Rio de Janeiro. Claro, eu imagino que desse lado aí da cidade, muitas camisas, festa, e do outro lado também, acho que algumas reclamações, hein, Roberta? Verdade, tudo bem? Bruno, Mari, Dom, Kimarra, muito bom dia para vocês, para o fã de esporte. Desse lado aqui, alegria total, né? O Botafogo conseguindo essa vitória por 4-1, goleada, venceu com autoridade esse time do Flamengo, e a gente do outro lado vê ainda os rubro-negros impactados com essa derrota tão forte que o Flamengo sofreu. O time de Tite ainda não tinha sido goleado, né? Não tinha sofrido uma derrota com tantos gols, foi a primeira, inclusive, esse ano. O máximo que o Flamengo tinha levado de gols de times adversários tinham sido 2 gols, e dessa vez 4, para deixar aquela situação complicada às vésperas de um jogo importante pela Comebol Libertadores na próxima quinta-feira contra o Bolívar. Mas o Flamengo fez o resultado lá no jogo de ida, então isso que traz um pouco de tranquilidade. Mas o torcedor está muito chateado, o torcedor rubro-negro, com essa derrota, porque o Botafogo ditou o ritmo da partida, fez toda a diferença ali. O técnico Arthur Jorge levou força máxima, até falou sobre isso na entrevista coletiva. Vocês falam que é força máxima, e de fato foi força máxima, porque foi a mesma equipe que entrou em campo contra o Palmeiras no jogo da semana passada. O Botafogo chega com ainda mais confiança para essa partida de volta em São Paulo. O Matheus Martins fez os 2 gols do Botafogo ali na partida, ele que entrou no segundo tempo. Mateu Ponte abriu o placar ainda na primeira etapa, o Igor Jesus fez o segundo, e aí teve também um jogo com aquelas provocações, porque quando o Bruno Henrique empatou no primeiro tempo, foi para a torcida rubro-negra e fez lá aquela provocação do choro
chororô. E aí o Matheus Martins, quando marca, ele dá aquela resposta também, aquela provocação, fez o cheirinho. E aí, no final do jogo, Marlon Freitas foi cobrar o Bruno Henrique, o próprio goleiro Gatito também foi falar com o Bruno Henrique sobre essa provocação. E nas redes sociais, já os torcedores botafoguenses comentando: ah, teve chororô, mas você deve estar triste mesmo, né, Bruno Henrique? Porque o Flamengo perdeu por 4-1. Além de ter vencido essa partida com tantos gols, o Botafogo voltou a pegar a liderança do Campeonato Brasileiro porque tinha sido ultrapassado pelo Fortaleza na rodada e é a primeira vez na história dos pontos corridos que o Botafogo vence o Flamengo no primeiro, no segundo turno. Então fica aquela sensação de que o Botafogo está pronto para esse jogo de volta pela Libertadores contra o Palmeiras. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E é difícil a gente falar sobre essa vitória do Botafogo sem passar pelo grande personagem, né? Que é o Luiz Henrique. E aí a gente já disseca os números dele contra o Flamengo em 80 minutos. Olha aí, Donk. 2 finalizações, beleza. No ranking ali do jogo, terceiro. Mas ele lidera ações na área rival, chances criadas, dribles certos, duelos ofensivos e ele vai lá e sofre o pênalti. Parece que tá todo mundo na velocidade 1 do WhatsApp e ele tá no 1.5, 2.0. É impressionante, Donk. Eu diria que todo mundo no Brasil tá na velocidade 1, o Botafogo tá no 1,5 e o Luiz Henrique no 2. Pode porque é impressionante, assim. Eu até falei no começo do programa, para mim, a gente tem uma rivalidade bem estabelecida com o Flamengo, com o Botafogo e com o Palmeiras, hoje os principais times do país. Mas o que me chamou mais a atenção é a questão física do Botafogo. Acho que nesse aspecto ele se destaca mais do que os outros dois. Até o Palmeiras mais próximo, o Flamengo com dificuldade de manter essa intensidade física, e isso ficou nítido no jogo. E o Luiz Henrique, para mim, o que impressiona é que mais do que ele casar com esse perfil muito físico, agressivo do Botafogo, ele destoa tecnicamente. Então ele é o cara perfeito para o Botafogo e que tecnicamente define. Nas últimas semanas ele tem sido protagonista do Botafogo em momentos tão importantes e assim, é impressionante. Assim, o que ele tem jogado é fantástico e casa muito. É difícil a gente falar de tudo que está acontecendo sem projetar nos duelos, né, da Libertadores e da Sul-Americana. E ele tem um jogo que acho que encaixa muito para ele agora numa situação que o Palmeiras vai ter que propor o jogo e numa situação vertical ele pode ser um dos protagonistas no jogo no meio de semana. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Espero que vocês aí tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, né? Porque aí o Flamengo perdeu a chance, né, de aproximar da liderança do Brasileirão, né? Um concorrente rival aí, o Botafogo. Mas é isso, o Flamengo tá com todo o time desfalcado, né? O time todo reserva praticamente, né? Só tinha Gerson e Arrascaeta, que acabou saindo com 5 minutos do primeiro tempo, né? Então o Flamengo foi com o time praticamente todo desfalcado, se poupando para a Libertadores, né? E estava meio que previsível que isso acontecesse, né? Que o Flamengo perderia, mas não num placar tão alto como esse. Mas teve polêmica, né, durante essa partida, né? Teve o lance aí, né, do pênalti de Luiz Henrique que sofreu, né? Que se a gente for analisar, não era para ter sido pênalti, né? Porque ele pula, né, antes de ter o toque, né, de fato, né? Mas o VAR chamou, né? E é um lance que geralmente o juiz ele deixa seguir, né? E o VAR não chama porque o juiz estava perto. Mas foi bom que depois teve o pênalti e ele acabou perdendo, então não mudou nada. Mas no final do jogo teve o lance onde Gatito dá um soco nas costas de Bruno Henrique, né? E aí era para ele ser punido, né? O VAR ele pode operar, né, mesmo depois do fim do jogo, para expulsão do jogador, do goleiro ali que acabou agredindo o jogador do Flamengo. Mas é isso, contra o Flamengo acaba sendo tudo mais difícil, ainda mais que eles veem que o Flamengo tem um time, um elenco bom, e aí acaba prejudicando o Flamengo mais e mais. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você acha que Tite deve continuar no comando? Deixe sua opinião aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.